Ela implorou com lágrimas nos olhos. Por favor, não levante minha saia. Mas ele não queria o corpo dela. Queria a verdade que ela escondia desde criança. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. A mansão de pedra se ergue como uma cicatriz no alto da Serra da Mantiqueira, isolada entre as montanhas de Campos do Jordão. O vento frio que desce das encostas carrega consigo o peso de segredos enterrados há décadas, sussurrando entre os pinheiros que cercam a propriedade como sentinelas silenciosas. É ali que vive Alexandre Morvan, aos 43 anos, herdeiro de um império hoteleiro que se espalha por todo o país, mas que carrega nas costas o fardo de escândalos abafados pelo dinheiro e pela influência. A Fazenda Pedra Negra, como é conhecida pelos poucos moradores da região, não recebe visitas há quase 5 anos. Alexandre transformou aquele lugar num santuário de memórias que prefere manter trancadas. Os corredores ecoam apenas seus passos solitários, e os espelhos permanecem cobertos por panos brancos que já amarelaram com o tempo. No segundo andar, uma ala inteira permanece selada, e no escritório principal, todos os relógios marcam eternamente 3 horas e 17 minutos da madrugada. Os funcionários da região sabem que trabalhar para Alexandre Morvan significa aceitar silêncio e distância. Ele paga bem, muito bem, mas exige que sua privacidade seja respeitada como lei sagrada. Por isso, quando a vaga para governanta é aberta novamente, poucos se candidatam. A última mulher que ocupou o cargo saiu sem explicações depois de apenas 3 semanas, deixando para trás apenas um bilhete rabiscado. Essa casa guarda fantasmas que não deveriam ser acordados. Clara Alencar chega à propriedade numa manhã gelada de julho, quando a neblina ainda abraça as montanhas como um manto cinzento. Aos 22 anos, ela carrega nos ombros uma maturidade que não condiz com sua idade. Filha de imigrantes nordestinos que vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor, cresceu nas periferias da Zona Leste, onde aprendeu cedo que o mundo não perdoa os fracos. Órfã de mãe desde os 15 anos, criada apenas pelo pai até ele morrer num acidente de construção civil, Clara conhece a dor de perder tudo e recomeçar do zero. Mas há algo mais profundo em Clara, uma ferida que ela esconde sob camadas de recato e silêncio. Uma lembrança que moldou sua relação com o próprio corpo, com o toque, com a proximidade. Ela se veste sempre com roupas compridas, saias que cobrem os joelhos, blusas de manga longa mesmo no calor. Seus cabelos castanhos ficam sempre presos num coque apertado e seus olhos verdes, embora belos, carregam uma vigilância constante, como se estivessem sempre em alerta. Para Clara, aceitar trabalhar para um milionário recluso em Campos do Jordão representa mais que uma oportunidade de emprego. É uma chance de se esconder do mundo, de criar uma distância segura entre ela e as memórias que a perseguem. Ela não busca aventuras ou romances. Busca apenas paz, rotina e um lugar onde possa existir sem ser questionada sobre seu passado. Quando o táxi a deixa no portão de ferro forjado da propriedade, Clara sente um arrepio que não vem apenas do frio da montanha. A mansão se impõe diante dela como uma presença viva, com suas janelas escuras que parecem observá-la. As árvores ao redor balançam com o vento, criando sombras que dançam sobre a fachada de pedra, e ela tem a estranha sensação de que está sendo analisada, pesada, julgada. O porteiro, um homem idoso de poucos sorrisos, a conduz em silêncio pelos jardins bem cuidados até a entrada principal. O Sr. Alexandre a espera na biblioteca, murmura ele, sem fazer contato visual. Lembre-se, ele não gosta de barulho, não gosta de perguntas e principalmente não gosta de curiosidade sobre coisas que não lhe dizem respeito. Clara assente com a cabeça, acostumada a regras rígidas. Crescer na periferia lhe ensinou a respeitar hierarquias e a não fazer perguntas desnecessárias. Ela segue o porteiro através de corredores forrados com tapetes persas, paredes decoradas com quadros antigos e móveis que parecem ter custado mais que tudo o que ela já possuiu na vida. A biblioteca é um ambiente imponente, com estantes que vão do chão ao teto, repletas de livros em várias línguas. Uma lareira crepita baixinho num canto e a luz dourada das luminárias
Cria uma atmosfera que deveria ser acolhedora, mas que Clara sente como opressiva. É ali que ela o vê pela primeira vez. Alexandre Morven está de costas, observando através de uma janela alta os jardins cobertos de neblina. Ele é alto, com ombros largos que preenchem perfeitamente o terno escuro que veste. Seus cabelos negros têm fios grisalhos nas têmporas, e quando se vira para encará-la, Clara sente um impacto inesperado. Os olhos dele são de um azul tão intenso que parecem atravessá-la, e há neles uma mistura estranha de autoridade e melancolia. Sua face é angulosa, máscula, marcada por linhas que falam de alguém que carrega fardos pesados. Ele não sorri, não faz gestos de cortesia. Apenas a observa em silêncio, como se estivesse tentando decifrar algum enigma. Clara Alencar, ele diz finalmente, e sua voz é grave, controlada, com um sotaque paulistano refinado. Li seu currículo. Você não tem experiência em casas deste porte. Não, senhor, ela responde, mantendo os olhos baixos. Mas aprendo rápido e não faço perguntas. Ele caminha ao redor dela lentamente, e Clara sente cada passo como se fosse um julgamento. Nesta casa, existem regras que não são negociáveis, ele diz. A ala leste permanece trancada, sempre. Você não deve tentar abrir essas portas nem perguntar sobre elas. O segundo andar é de uso exclusivo meu. Você deve bater e esperar permissão antes de entrar em qualquer cômodo onde eu esteja. Clara concorda, mas há algo na intensidade do olhar dele que a faz se sentir exposta, como se ele pudesse ver através das camadas de proteção que ela construiu ao redor de si mesma. Há mais uma coisa, Alexandre continua, parando diante dela. Esta casa guarda memórias. Você pode ouvir ruídos, pode sentir presenças. Ignore, não investigue. E, principalmente, não se envolva com coisas que não compreende. Os primeiros dias de Clara na fazenda Pedra Negra passam numa rotina silenciosa e meticulosa. Ela acorda antes do amanhecer, quando a neblina ainda abraça as montanhas e percorre os cômodos da mansão como uma sombra discreta. Limpa, organiza, prepara as refeições que Alexandre raramente toca e mantém a casa funcionando como um mecanismo preciso e silencioso. A mansão revela aos poucos seus segredos arquitetônicos. Os quartos do térreo são amplos e bem decorados, mas carregam um ar de abandono, como se não fossem habitados há anos. A cozinha é moderna e funcional, equipada com tudo o que Clara poderia precisar, mas ela nota que há mantimentos para uma família inteira, enquanto ali vivem apenas ela, Alexandre e o velho porteiro que mora numa casa separada nos fundos da propriedade. Clara estabelece uma rotina cuidadosa para evitar encontros desnecessários com o patrão. Ela observa seus horários. Ele trabalha no escritório das 8 da manhã até o meio-dia, almoça sozinho na varanda dos fundos e passa as tardes caminhando pelos jardins ou lendo na biblioteca. À noite, depois das 9, ela ouve seus passos no segundo andar, sempre seguindo o mesmo trajeto, sempre parando no mesmo lugar por longos minutos, mas é impossível ignorar sua presença completamente. Alexandre tem uma forma perturbadora de aparecer nos cômodos quando ela menos espera. Não faz barulho ao caminhar, e Clara se acostuma a sentir seu olhar antes de vê-lo. Ele nunca fala além do necessário, mas quando o faz, suas palavras têm um peso que a acompanha por horas. O café está forte demais, ele diz numa manhã, sem levantar os olhos do jornal. Desculpe, senhor, vou fazer outro. Não precisa. Ele a olha por cima do jornal. Minha mãe fazia o café assim, forte o suficiente para acordar os mortos. É uma confidência pequena, mas na boca de Alexandre soa como uma revelação íntima. Clara não sabe como responder, então apenas assente e se afasta. Mas carrega consigo a imagem dele falando sobre a mãe com uma melancolia que não consegue disfarçar. As noites são o momento mais difícil. Clara se instala no quarto de empregada no térreo, um espaço simples, mas confortável, e tenta ler ou assistir televisão para preencher o silêncio. Mas a mansão parece ganhar vida própria depois do anoitecer. Os móveis antigos estalam. As janelas tremem com o vento da montanha, e há sempre um som que ela não consegue identificar, como passos que não pertencem a Alexandre, como vozes sussurrando em cômodos vazios. Numa dessas noites,
Clara acorda com o som de algo quebrando no andar de cima. São 2 da madrugada, e ela hesita entre ignorar ou verificar o que aconteceu. O instinto de cuidadora fala mais alto, e ela sobe as escadas de madeira que rangem sob seus pés descalços. A luz do corredor do 2º andar está acesa, e ela vê cacos de vidro espalhados pelo chão. Alexandre está ali, de pijama e descalço, recolhendo os pedaços do que parece ter sido um copo de uísque. Há uma mancha escura no tapete persa, e quando ele levanta a cabeça para olhá-la, Clara vê que seus olhos estão vermelhos, não apenas pelo cansaço. Volte para seu quarto, ele diz, mas sua voz soa mais cansada que autoritária. O senhor se machucou? Clara pergunta, notando um pequeno corte em sua mão direita. Não é nada. Mas Clara já desceu até a cozinha e voltou com um kit de primeiros socorros. Ela se ajoelha ao lado dele no chão, entre os cacos de vidro, e estende a mão. Posso? Alexandre hesita. Há algo na simplicidade do gesto dela, na ausência de julgamento em seus olhos, que o desarma. Ele estende a mão, e quando Clara toca sua pele para limpar o corte, ambos sentem uma corrente elétrica que os faz se olhar. É a primeira vez que Clara toca um homem voluntariamente desde o que ela prefere não lembrar. Mas a mão de Alexandre é quente, masculina e estranhamente segura. Ele não tenta nada além de aceitar o cuidado, e isso a tranquiliza de uma forma que ela não esperava. Por que você não tem medo de mim? Ele pergunta de repente. Clara para de limpar o corte e o olha. Deveria ter? A maioria das pessoas tem. Dizem que sou frio, controlador, que esta casa é amaldiçoada. Eu não acredito em maldições, Clara responde, voltando a cuidar do ferimento. Apenas em pessoas que carregam dores muito grandes. Ele a observa trabalhar, notando a concentração em seu rosto, a delicadeza de seus movimentos. E você, que dores carrega? A pergunta pega Clara desprevenida. Ela termina de fazer o curativo e se afasta, voltando a criar distância entre eles. Todos carregamos alguma coisa, não é? Alexandre assente, mas não insiste. Eles terminam de recolher os cacos em silêncio, e quando Clara se levanta para ir embora, ele a chama pelo nome. Clara. Ela se vira. Obrigado. É uma palavra simples, mas na boca dele soa como uma confissão. Clara assente e desce para seu quarto, mas demora horas para conseguir dormir. A sensação da pele dele ainda queima em suas mãos, e ela se pergunta por que um homem tão poderoso parece tão perdido. No dia seguinte, Alexandre a trata com a mesma formalidade de sempre, mas Clara nota pequenas mudanças. Ele não desaparece imediatamente depois das refeições. Às vezes, a encontra limpando a biblioteca e fica por alguns minutos, folheando um livro ou mexendo na lareira. Não conversam, mas a presença dele deixou de ser ameaçadora para se tornar intrigante. Uma tarde, enquanto organiza os livros numa estante alta, Clara perde o equilíbrio na escada. Ela fecha os olhos esperando a queda, mas sente braços fortes a segurando pela cintura. Alexandre a ampara contra seu peito, e por um momento eles ficam assim, muito próximos, respirando o mesmo ar. Clara pode sentir o perfume masculino dele, uma mistura de madeira e algo indefinível que a faz pensar em segurança. Ela levanta os olhos e encontra os dele. E há algo ali que a faz esquecer de todos os medos que carrega. Está bem? Ele pergunta, mas não a solta imediatamente. Estou. Ela sussurra, mas suas pernas estão tremendo, e não é pelo susto da queda. Quando Alexandre finalmente a liberta, Clara sente falta do calor de seus braços. Ela se afasta, alisando a saia com mãos trêmulas e tenta voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo mudou entre eles. Uma linha foi cruzada, um muro começou a rachar. A mudança na dinâmica entre Clara e Alexandre se torna mais evidente com o passar dos dias. Ele começa a aparecer na cozinha durante o preparo das refeições, inicialmente com a desculpa de pedir alterações no cardápio, mas aos poucos apenas observando ela trabalhar. Clara sente o peso de seu olhar como uma presença física, mas estranhamente não se incomoda. Há algo na forma como ele a observa que é diferente de outros homens. Não é predatória, é quase respeitosa. Uma manhã de sábado,
Enquanto Clara limpa a biblioteca, encontra um livro caído atrás de uma poltrona antiga. É um exemplar antigo de Grande Sertão Veredas, com páginas amareladas e anotações nas margens. Quando o folheia, uma fotografia cai no chão. Clara a recolhe e sente o coração acelerar. É uma foto de uma mulher jovem, morena, de olhos claros e sorriso tímido. Ela está em pé ao lado de um homem mais velho, que Clara reconhece como sendo o pai de Alexandre, pelas fotos que viu espalhadas pela casa. Mas o que a choca é a semelhança da mulher com ela própria. Os mesmos cabelos castanhos, a mesma estrutura óssea delicada, até mesmo a forma dos olhos. Você não deveria estar mexendo nisso. A voz grave de Alexandre a faz pular de susto. Ele está na porta da biblioteca, e há uma tensão em sua postura que Clara não havia visto antes. Ela rapidamente estende a foto, mas ele não se move para pegá-la. Desculpe, senhor. O livro tinha caído e... Quem é ela? Alexandre pergunta, ignorando as desculpas. Eu não sei, achei a foto dentro do livro. Ele se aproxima lentamente, como se cada passo custasse um esforço imenso. Quando pega a fotografia, Clara vê suas mãos tremerem levemente. Ela se chamava Helena, ele diz, mais para si mesmo que para Clara. Trabalhava aqui há muitos anos, para meus pais. Ela é muito bonita, Clara comenta, notando a dor nos olhos dele. O que aconteceu com ela? Alexandre a olha com uma expressão indecifável. Por que quer saber? Não sei. Ela me lembra alguém. Há um silêncio longo entre eles. Alexandre guarda a foto no bolso interno do paletó e se afasta. Esqueça o que viu. Algumas histórias é melhor deixar enterradas. Mas Clara não consegue esquecer. Durante os dias seguintes, a imagem da mulher na fotografia a assombra. Ela começa a notar detalhes na casa que antes passavam despercebidos. Um quarto no térreo que permanece sempre trancado, diferentes dos quartos selados na ala leste que Alexandre mencionou. Uma cadeira na varanda dos fundos que parece ter sido posicionada para alguém específico. Flores sempre frescas num vaso da sala de jantar, como se alguém as trocasse regularmente. Uma noite, Clara não consegue dormir. A curiosidade sobre Helena a consome, e ela decide explorar a casa com mais cuidado. Caminha pelos corredores silenciosos, prestando atenção a cada detalhe, quando ouve um som vindo da cozinha. Encontra Alexandre ali, de roupão, preparando chá com movimentos automáticos. Não consegue dormir também? Ele pergunta sem se virar. Às vezes tenho insônia, Clara responde aproximando-se cautelosamente. Quer um chá? É de camomila. Helena costumava fazer quando eu era criança e tinha pesadelos. O nome escapa dele naturalmente, como se fosse um hábito antigo. Clara aceita a xícara e eles se sentam à mesa da cozinha envolvidos pela penumbra suave da luz sobre o fogão. Ela cuidava de você? Clara pergunta gentilmente. Alexandre bebe seu chá em silêncio por um longo momento. Helena chegou aqui quando eu tinha 12 anos. Minha mãe havia morrido 2 anos antes. E meu pai... Ele não sabia lidar com um filho sozinho. Helena era jovem, tinha 20 e poucos anos, e precisava de trabalho. Ela era de uma família simples do interior de Minas. Clara ouve atentamente, percebendo que é a primeira vez que Alexandre fala sobre sua infância. Ela se tornou mais que uma funcionária. Era como uma irmã mais velha, uma amiga. Cuidava da casa, de mim, e aos poucos conquistou até meu pai, que era um homem muito fechado depois da morte de minha mãe. E o que aconteceu com ela? Alexandre aperta a xícara entre as mãos. Ela engravidou. Meu pai, ele não assumiu a responsabilidade. Disse que ela tinha se envolvido com alguém da região. Helena tentou provar que a criança era dele. Mas meu pai tinha poder, dinheiro, influência. Ele a expulsou da casa com uma quantia em dinheiro e a ameaça de destruir sua reputação se ela tentasse voltar. Clara sente um aperto no peito. E você? O que fez? Eu era um garoto de 16 anos. Acreditei no meu pai. Pensei que Helena havia me traído de alguma forma, que não era a pessoa que eu achava que conhecia. Sua voz carrega um peso imenso de arrependimento. Descobri a verdade anos depois, quando meu pai morreu, e encontrei cartas que ela havia escrito. Cartas pedindo ajuda, dizendo que estava passando necessidades, que a criança havia nascido com problemas de saúde e precisava de tratamento. Você tentou encontrá-la?
Tentei, mas era tarde demais. Helena havia morrido num acidente, um incêndio numa pensão em São Paulo onde estava morando. A criança, uma menina, desapareceu. Os vizinhos disseram que parentes distantes a levaram, mas nunca consegui descobrir quem ou para onde. Clara sente o mundo girar ao seu redor. Uma menina. Um incêndio. São Paulo. As peças começam a se encaixar de forma aterrorizante em sua mente. Como ela se chamava? A filha, Alexandre, a olha com curiosidade pela intensidade de sua pergunta. Eu só soube pelo registro de nascimento que encontrei anos depois. Clara. A menina se chamava Clara. A xícara escorrega das mãos de Clara e se despedaça no chão. Ela se levanta bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso, e Alexandre imediatamente se coloca de pé também. Clara, o que foi? Ela o olha com olhos arregalados, o peito subindo e descendo rapidamente. Todas as lembranças que ela havia enterrado voltam como uma avalanche. O incêndio, os gritos, as mãos que a puxaram da fumaça, o rosto da mãe gritando seu nome antes que tudo se tornasse escuridão. Minha mãe, ela sussurra, a voz saindo estrangulada. Minha mãe se chamava Helena Alencar. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Alexandre a observa como se estivesse vendo um fantasma, e talvez esteja. Clara recua até encostar na parede, as pernas trêmulas, o mundo desmoronando ao seu redor. Você é... Ele começa, mas não consegue terminar a frase. Eu sou a filha dela. Clara confirma, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. A filha que seu pai abandonou, a criança que vocês deixaram morrer de fome. Alexandre tenta se aproximar, mas Clara levanta as mãos para mantê-lo afastado. Não se aproxime de mim, ela diz, a voz quebrada pela dor e pela raiva. Vocês destruíram minha mãe, destruíram minha vida. Clara, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como vocês tinham tanto dinheiro que jogaram migalhas para uma mulher grávida como se ela fosse um cachorro? Como seu pai preferiu deixar uma criança passar fome a admitir que havia engravidado a empregada? As palavras saem como facas, cortando o ar entre eles. Alexandre está pálido, as mãos estendidas em direção a ela, mas sem saber como alcançá-la. Eu não sabia, ele diz, a voz quase um sussurro. Eu era apenas um garoto, se eu soubesse... Mas agora sabe, Clara interrompe, limpando as lágrimas com as costas da mão. Agora sabe que a filha da mulher que sua família destruiu está aqui, na sua casa, limpando os móveis que ela um dia limpou. Que ironia, não é? Clara sai correndo da cozinha, deixando Alexandre sozinho entre os cacos da xícara quebrada e os destroços de uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Ela corre pelos corredores escuros até seu quarto, tranca a porta e se deixa escorregar pela parede até o chão, onde chora com uma intensidade que não sentia há anos. Todas as memórias reprimidas voltam com força devastadora. Sua mãe, Helena, sempre falando com carinho sobre os tempos bons, quando trabalhava numa fazenda bonita na montanha. Os momentos em que ela murmurava um nome, Alexandre, com uma mistura de saudade e ressentimento. As noites em que sua mãe chorava baixinho, achando que Clara estava dormindo, sussurrando sobre o menino que ela havia amado como um irmão e o homem que a havia traído. Clara sempre imaginou que sua mãe havia tido um relacionamento que terminara mal, mas nunca desconfiou da verdade completa. Agora, sentada no chão frio de um quarto na mesma casa onde sua mãe um dia viveu e foi humilhada, ela sente uma raiva que queima como fogo vivo em seu peito. Do outro lado da porta, ela ouve passos cautelosos. Alexandre. Clara! Sua voz soa abafada através da madeira. Por favor, me deixe explicar. Vá embora, ela responde, a voz rouca de tanto chorar. Eu sei que você tem raiva, tem todo o direito. Mas preciso que você saiba que eu não sabia quem você era quando a contratei. Foi uma coincidência terrível. Coincidência? Clara se levanta e abre a porta bruscamente. Alexandre está ali, ainda de roupão, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Ou você sabia exatamente quem eu era e me trouxe aqui para quê? Para terminar o que seu pai começou? Não, ele diz a voz firme. Eu jamais faria isso. Quando li seu currículo,
Quando a vi pela primeira vez, senti que havia algo familiar, mas não conseguia identificar o que. Agora entendo. Você tem os olhos dela. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. A menção às semelhanças com sua mãe faz Clara sentir uma nova onda de dor. Não fale dela. Você não tem direito. Tenho sim, Alexandre retruca, e há uma firmeza em sua voz que a surpreende. Helena foi importante para mim. Ela me criou, me amou quando meu próprio pai mal olhava em minha direção. Quando ela foi embora, eu me senti abandonado, traído. Ela não foi embora, Clara grita, as lágrimas voltando. Ela foi expulsa, grávida sozinha, sem dinheiro, sem lugar para ir. Eu sei disso agora, Alexandre disse, aproximando um passo. E vivo com essa culpa todos os dias. Por isso esta casa é como é. Por isso os relógios param às 3h17, a hora em que ela foi embora. Por isso a ala leste fica trancada. Era onde ficavam os quartos dos funcionários, onde ela dormia. Por isso eu não conseguia me relacionar com ninguém. Não conseguia confiar em ninguém. Clara o observa, vendo pela primeira vez a dor que ele carrega. Mas sua própria dor é maior, mais crua, mais imediata. Sua culpa não traz minha mãe de volta, ela diz. Não apaga as noites em que passamos fome. As vezes em que ela trabalhou doente para conseguir dinheiro para meus remédios. As humilhações que ela passou por ser mãe solteira. Eu sei, e se pudesse voltar no tempo. Mas não pode. Ninguém pode. Clara limpa o rosto com as costas da mão. Eu vou embora amanhã de manhã. Não posso ficar aqui. Para onde vai ir? Isso não é problema seu. Alexandre hesita, então diz algo que ela não esperava. Fique. O quê? Fique. Pelo menos até decidir o que quer fazer. Esta casa era da sua mãe também, de certa forma. Ela viveu aqui, cuidou deste lugar. Você tem mais direito de estar aqui do que eu. Clara o olha incrédula. Você está louco se pensa que vou aceitar caridade. Não é caridade, é justiça. Alexandre passa a mão pelos cabelos, um gesto que revela sua tensão. Meu pai deixou dívidas morais que nunca foram pagas. Deixe-me começar a pagá-las. Eu não preciso do seu dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre fazer o que é certo. Helena merecia ter uma vida digna, merecia que sua filha crescesse sem necessidades. Eu não posso dar isso a ela, mas posso dar a você. Clara sente uma guerra interna entre a raiva e algo que não consegue identificar. Há sinceridade na voz de Alexandre, uma vulnerabilidade que ela não havia percebido antes. Mas também há a memória de sua mãe chorando, trabalhando até a exaustão, morrendo jovem demais por conta das privações. Eu preciso pensar, ela diz finalmente. Claro, tome o tempo que precisar. Mas quando Alexandre se afasta, Clara o chama. Uma coisa. Eu quero ver o quarto dela. O quarto onde minha mãe dormia. Ele para, as costas tensas. A ala leste. Quero ver. Eu sei que é lá. Alexandre se vira lentamente. Está bem, mas não foi tocado desde que ela partiu. Meu pai trancou tudo e eu nunca tive coragem de entrar. Amanhã, Clara diz, depois que eu decidir se fico ou se vou. Ela fecha a porta, mas desta vez não a tranca. Do outro lado, ela ouve Alexandre suspirar profundamente antes de se afastar. Clara volta para a cama, mas não consegue dormir. Passa a noite olhando pela janela para os jardins iluminados pela lua, pensando em sua mãe caminhando por aqueles mesmos caminhos 20 anos atrás. Quando o amanhecer finalmente chega, Clara toma uma decisão. Ela vai ficar, pelo menos por enquanto. Não por Alexandre, não por dinheiro ou culpa, mas por sua mãe, para entender a vida que ela teve aqui, para caminhar pelos lugares onde ela caminhou, para talvez encontrar um pouco de paz para as duas. Quando sai do quarto, encontra Alexandre na cozinha, preparando café. Ele a olha ansioso, esperando sua decisão. Eu vou ficar, ela diz sem preâmbulos. Por enquanto, mas com condições. Quais? Primeiro, eu quero saber tudo sobre minha mãe, tudo o que você se lembra, todas as cartas que ela escreveu, todas as fotos que existirem. Segundo, eu quero ver todos os cômodos desta casa, inclusive os que estão trancados. E terceiro, ela hesita, depois continua com firmeza. Eu não sou mais sua empregada.
Não vou limpar sua casa nem preparar suas refeições como se nada tivesse acontecido. Alexandre assente. É o que você quer ser. Clara o encara diretamente. Eu quero ser a filha de Helena recuperando a história de sua mãe. E se você realmente sente culpa pelo que sua família fez, vai me ajudar a fazer isso. Há um longo silêncio entre eles, cheio de tensões não resolvidas e emoções complexas. Finalmente Alexandre estende a mão. Trato feito. Clara olha para a mão dele por um momento, lembrando-se da noite em que ela cuidou de seu ferimento, da forma como sua pele havia queimado com o toque. Agora, sabendo quem ele é e quem ela é, tocar nele parece tanto uma traição quanto uma necessidade. Ela pega sua mão. O aperto é firme, selando não apenas um acordo, mas o início de uma jornada que ambos sabem será dolorosa e talvez transformadora. A manhã que se segue ao acordo entre Clara e Alexandre é carregada de uma tensão diferente. Não é mais a tensão da atração não admitida, mas algo mais complexo. Uma mistura de curiosidade, dor e uma intimidade forçada pelas circunstâncias. Eles se movem pela casa como dois estranhos, aprendendo a dividir o mesmo espaço, cada um cauteloso com os sentimentos do outro. Alexandre cumpre sua palavra. Depois do café da manhã, que comem em silêncio respeitoso, ele a conduz até o escritório no segundo andar. É um ambiente masculino, com paredes forradas de livros, um bureu de madeira escura e janelas que oferecem vista para toda a propriedade. Numa gaveta trancada, ele guarda uma caixa de metal que Clara reconhece como sendo do tipo usado para guardar documentos importantes. Está tudo aqui, ele diz, colocando a caixa sobre a mesa. Todas as cartas que Helena escreveu depois que saiu daqui. Documentos sobre você. Algumas fotos. As mãos de Clara tremem quando ela abre a caixa. A primeira coisa que vê é um envelope amarelado pelo tempo, com sua própria caligrafia infantil, para o Alexandre. Ela o pega com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Você escreveu isso quando tinha 8 anos. Alexandre explica, observando cada reação dela. Helena me mandou junto com uma carta dela. Você perguntava quando ia me ver de novo. Clara abre o envelope e encontra um desenho feito com giz de cera. É a figura de uma casa grande com janelas amarelas e 2 pessoas na porta, uma mulher e uma criança de mãos dadas. No alto da folha, em letras infantis, está escrito: Eu e a mamãe na casa bonita. As lágrimas chegam sem aviso. Clara cobre a boca com a mão para abafar um soluço, e Alexandre se move instintivamente para consolá-la. Mas para meio caminho, lembrando-se da complexidade da situação. Eu me lembro de desenhar isso, ela sussurra. Mamãe sempre falava da casa bonita na montanha. Ela dizia que um dia voltaríamos. Agora você voltou, Alexandre diz suavemente. Clara pega a próxima carta. Esta escrita pela mão de sua mãe. A caligrafia é cuidadosa, educada, mas Clara pode ver onde a caneta falhou, onde as lágrimas mancharam o papel. Meu querido Alexandre, a carta começa. Espero que esta carta o encontre bem e que você possa perdoar minha insistência em escrever. Sei que seu pai deixou claro que não devo mais procurar a família, mas preciso que você saiba a verdade sobre o que aconteceu. Clara lê em voz alta, sua voz quebrando em várias passagens. A carta detalha os últimos meses de Helena na fazenda, quando descobriu estar grávida e tentou contar ao pai de Alexandre. Descreve a humilhação de ser chamada de mentirosa e interesseira, a dor de ver o homem que amava, porque ela realmente havia se apaixonado pelo pai de Alexandre, virar as costas para ela. Eu não quero dinheiro, a carta continua. Apenas quero que você saiba que sua irmãzinha existe e que ela pergunta por você todos os dias. Clara tem seus olhos, Alexandre, os mesmos olhos azuis do seu pai. Quando ela sorri, vejo você criança correndo pelos jardins da fazenda. Alexandre para de respirar. Irmãzinha? Clara também está chocada. Ela te chamava de meu irmão. Sempre dizia que eu tinha um irmão mais velho que um dia ia me buscar. Eles se olham e há uma revolução acontecendo nos olhos de ambos. Não são apenas 2 estranhos ligados por uma tragédia familiar. São quase irmãos, criados pela mesma mulher, separados por orgulho e circunstâncias. Isso muda tudo, Alexandre murmura. Muda, Clara concorda,
mas sua voz carrega uma nota que ele não consegue identificar. Eles continuam lendo as cartas em silêncio. Há uma progressão dolorosa na correspondência. Helena, inicialmente esperançosa, depois preocupada, finalmente desesperada. As últimas cartas falam sobre dificuldades financeiras, sobre Clara ficando doente e não ter dinheiro para médico, sobre a pensão onde moravam que estava ameaçando despejá-las. A última carta é diferente, mais curta, escrita numa caligrafia apressada. Alexandre, se algo acontecer comigo, por favor, cuide da Clara. Ela é inocente em tudo isso. Há pessoas me seguindo, fazendo perguntas. Acho que seu pai não quer apenas que eu fique quieta. Ele quer que eu desapareça completamente. Se você estiver lendo isso, significa que eu estava certa. Por favor, não deixe que Clara cresça odiando vocês. Eu os amei demais para querer isso. O silêncio que segue é devastador. Clara sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pessoas seguindo ela. O que isso significa? Alexandre está pálido. Eu não sei, meu pai nunca mencionou nada sobre mandar seguir minha mãe? Sobre ameaçá-la? Clara, você tem que entender. Meu pai era paranoico quando se tratava da reputação da família. Ele tinha muito a perder se a história de Helena se tornasse pública. Mas eu nunca imaginei que ele chegaria a... A quê? A mandar matar minha mãe? As palavras ficam suspensas no ar como uma acusação. Alexandre se levanta abruptamente, caminhando até a janela. O incêndio na pensão. Ele diz lentamente. Nunca foi investigado adequadamente. Meu pai tinha contatos na polícia, no corpo de bombeiros. Clara sente náusea. Você está dizendo que o incêndio pode não ter sido acidental? Eu não sei. Mas agora, lendo essas cartas, Clara se levanta também, a raiva voltando com força total. Sua família não apenas abandonou minha mãe, vocês podem tê-la matado. Eu não sabia. Alexandre se vira para ela, os olhos desesperados. Você tem que acreditar em mim. Se eu soubesse... Mas você não quis saber, não é? Quando ela foi embora, você não perguntou para onde ela tinha ido, se estava bem, se precisava de ajuda. Você simplesmente a apagou da sua vida. Alexandre não consegue negar. A verdade está ali, crua e dolorosa. Ele havia sido um adolescente confuso e magoado, mas isso não justifica anos de indiferença. Você tem razão, ele admite. Eu a abandonei quando ela mais precisava de mim. Abandonei vocês duas. Clara o observa, vendo a dor genuína em seu rosto. Parte dela quer consolá-lo, dizer que ele era apenas uma criança. Mas outra parte, a parte que cresceu sem pai, que viu sua mãe morrer jovem demais, não consegue perdoar tão facilmente. Eu quero ver o quarto dela agora, ela diz. Alexandre assente. Vou pegar as chaves. Eles caminham em silêncio pelos corredores até chegarem à ala leste. Alexandre hesita diante de uma porta de madeira escura, a chave tremendo em sua mão. Ninguém entrou aqui desde que ela partiu, ele diz. Meu pai trancou e deixou tudo como estava. Quando a porta se abre, Clara sente o ar sair de seus pulmões. O quarto é simples, mas acolhedor, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha de crochê, uma cômoda de madeira clara e uma janela que dá vista para os jardins. Mas o que a emociona são os detalhes pessoais que permaneceram intocados pelo tempo. Na cômoda, há uma escova de cabelo com fios castanhos ainda emaranhados nas cerdas. Uma foto pequena de Clara bebê está apoiada contra o espelho. E na parede, pregado com tachinhas, um calendário de 2003, o ano em que sua mãe foi embora. Clara caminha pelo quarto como se estivesse pisando em terreno sagrado. Toca a colcha, abre as gavetas da cômoda, encontra roupas ainda dobradas, um diário com páginas em branco, uma Bíblia com passagens marcadas. Ela rezava muito. Clara murmura, folheando a Bíblia. Sempre dizia que Deus tinha um plano para nós. Alexandre observa do batente da porta, não ousando entrar naquele espaço íntimo. Clara pega a escova de cabelo e a segura contra o peito. Posso sentir o perfume dela ainda, ela diz, começando a chorar. Como se ela acabasse de sair daqui. É então que Alexandre não consegue mais se conter. Ele entra no quarto e a abraça, puxando-a contra seu peito, enquanto ela chora pela mãe, pela infância perdida, pela injustiça de tudo.
Clara se deixa ser consolada, esquecendo momentaneamente quem ele é, lembrando apenas que ele também amou Helena, que ele também sofreu com sua partida. No abraço, eles são apenas dois órfãos dividindo uma dor comum. Mas quando Clara levanta o rosto molhado de lágrimas e encontra os olhos de Alexandre tão próximos dos seus, algo mais complexo desperta entre eles. Algo que vai muito além da dor compartilhada. O momento se estende entre eles como uma ponte perigosa. Clara pode sentir a respiração de Alexandre contra seu rosto, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos azuis, sentir o calor de suas mãos em suas costas. Por um instante, esquecem quem são, esquecem a dor, esquecem tudo exceto a intensidade do que sentem. Mas a realidade volta como um tapa. Clara se afasta bruscamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Desculpe, ela murmura. Não deveria ter... Clara, Alexandre começa, mas ela já está saindo do quarto. Preciso de ar fresco, ela diz, sem olhar para trás. Clara corre pelos corredores até chegar aos jardins, onde a brisa fria da montanha a faz recuperar o fôlego. O que estava acontecendo ali dentro? Como pode estar sentindo algo assim por Alexandre, sabendo quem ele é, sabendo o que sua família fez com sua mãe? Ela caminha pelos jardins tentando organizar os pensamentos quando ouve passos atrás de si. É Alexandre, que a seguiu com uma determinação que ela não havia visto antes. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu ali dentro, ele diz. Não aconteceu nada, Clara responde sem se virar. Mentira. Ele a força a encará-lo, segurando gentilmente seu braço. E você sabe disso. Clara o encara e há uma guerra acontecendo em seus olhos. Você não entende. Isso é errado em todos os sentidos possíveis. Por quê? Porque você é filho do homem que destruiu minha mãe. Porque Helena nos viu como irmãos. Porque eu não posso sentir isso por você. Alexandre solta seu braço, mas não recua. E o que você sente? A pergunta é direta, crua e pega Clara desprevenida. Ela abre a boca para mentir, para negar, mas as palavras não saem. Isso não importa, ela finalmente consegue dizer. Importa sim, para mim importa. Por quê? Porque você se importa com o que eu sinto. Alexandre passa a mão pelos cabelos, um gesto que Clara já reconhece como sinal de sua tensão interna. Porque desde que você chegou aqui, esta casa voltou a ter vida. Porque quando você sorri, mesmo que raramente, eu me lembro de como é ser feliz. Porque quando você me olha, eu vejo a possibilidade de ser um homem melhor. As palavras dele a atingem como golpes físicos. Clara balança a cabeça. Você não pode dizer essas coisas para mim. Por que não? Porque elas me fazem querer esquecer quem somos. E se esquecêssemos? Por um momento que fosse. Clara o olha como se ele tivesse sugerido algo blasfemo. Eu não posso esquecer minha mãe. Não posso esquecer o que sua família fez. Eu não estou pedindo para você esquecer Helena. Estou pedindo para você ver que nós não somos nossos pais. Não somos os erros que eles cometeram. Mas carregamos as consequências deles, Clara retruca. Eu cresci sem pai por causa dos erros do seu pai. Minha mãe morreu jovem por causa dos erros do seu pai. Alexandre fica em silêncio por um longo momento. Quando fala novamente, sua voz está carregada de uma dor profunda. Você tem razão, e eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas isso não muda o que estou sentindo por você. E não muda o que você está sentindo por mim, mesmo que negue. Clara sente as lágrimas voltando. Mesmo que eu sentisse alguma coisa, e não estou dizendo que sinto, seria impossível. Seria uma traição à memória da minha mãe. Ou seria exatamente o que ela queria. Alexandre diz suavemente. Nas cartas, Helena dizia que não queria que você crescesse nos odiando. Ela dizia que nos amou demais para querer isso. Ela falava de perdão, não de isso. E qual é a diferença? Não é o perdão a forma mais pura de amor? Clara o olha, perturbada pela profundidade de sua pergunta. Antes que possa responder, eles são interrompidos por uma voz masculina desconhecida. Que cena tocante! Ambos se viram para encontrar um homem na casa dos 50 anos, caminhando em direção a eles pelos jardins. Ele é alto, bem vestido, com cabelos grisalhos e um sorriso que não chega aos olhos. Clara imediatamente sente algo errado nele, um instinto de perigo que aprendeu a confiar.
Vincent, Alexandre diz, e há uma tensão clara em sua voz. O que você está fazendo aqui? Vim verificar como anda meu velho sócio, Vincent responde, mas seus olhos estão fixos em Clara. E vejo que você arranjou uma companhia interessante. Clara não é da sua conta. Alexandre se coloca ligeiramente na frente dela. Um gesto protetor que não passa despercebido por Vincent. Clara? Vincent repete o nome, e há algo na forma como o pronuncia que faz o sangue de Clara gelar. Clara Alencar? O fato dele conhecer seu sobrenome faz todos os alarmes soarem na mente de Clara. Como você sabe meu nome? Vincent sorri, e dessa vez o sorriso é genuinamente cruel. Oh, minha querida, eu sei muito mais que seu nome. Sei que você é filha de Helena Alencar, que trabalhou aqui há 20 anos. Sei que vocês passaram por tempos difíceis depois que saíram daqui. Sei também sobre o incêndio que matou sua mãe. Alexandre se enrijece. Vincent, o que você quer? Justiça. Vincent responde simplesmente. Seu pai me devia muito dinheiro quando morreu, Alexandre. Dinheiro de negócios que correram mal, investimentos que ele garantiu e não pagou. Mas ele era esperto, escondeu tudo em contas offshore, propriedades em nome de terceiros. E o que isso tem a ver comigo? Clara pergunta, embora já esteja começando a suspeitar. Tudo, minha querida, porque descobri recentemente que uma dessas propriedades, esta propriedade para ser mais específico, foi transferida para o nome de Helena Alencar 2 dias antes dela morrer. O que significa que, por direito de herança, essa fazenda pertence a você. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Clara sente o mundo girar ao seu redor. E isso é impossível. Tenho os documentos. Vincent tira um envelope do bolso interno do paletó. Tudo legal, tudo registrado. Seu pai, ele olha para Alexandre, transferiu a propriedade para Helena como uma espécie de, vamos chamar de seguro de vida. Muito esperto, diga-se de passagem. Se algo acontecesse a ele, os credores não poderiam tomar esta propriedade. Alexandre está pálido. Meu pai nunca me contou sobre isso. Claro que não. Porque isso significaria admitir que Helena estava certa sobre tudo. Significaria admitir que a criança era dele. Clara sente como se estivesse vivendo um pesadelo. Mas por que você está me contando isso? Porque eu quero fazer um acordo, Vincent diz, se aproximando dela. Você é a legítima proprietária desta fazenda, que vale alguns milhões de reais. Eu abro mão das dívidas do seu pai. Ele olha para Alexandre, em troca de 80% do valor da propriedade. Isso é chantagem, Alexandre diz entre os dentes. Isso são negócios, Vincent corrige. E se Clara não aceitar, eu posso tornar a vida de vocês dois muito complicada. Posso contar para a imprensa a história toda. Como o poderoso empresário Alexandre Morven está vivendo na propriedade que pertence à filha da mulher que sua família abandonou. Posso também reabrir investigações sobre a morte de Helena. A ameaça fica suspensa no ar como uma espada. Clara olha para Alexandre, que parece estar lutando contra impulsos violentos. Eu preciso de tempo para pensar, ela finalmente diz. Claro. Vincent sorri novamente. Você tem 48 horas. Depois disso, vou assumir que você não tem interesse em cooperar. Ele se afasta com a mesma confiança arrogante com que chegou, deixando Clara e Alexandre sozinhos nos jardins, ambos tentando processar a bomba que acabou de explodir em suas vidas. Isso muda tudo, Clara sussurra. Sim, Alexandre concorda. Muda. Mas quando eles se olham, há algo mais nos olhos de ambos além do choque. Há o reconhecimento de que, quaisquer que sejam as complicações legais, financeiras ou familiares, o que está acontecendo entre eles é real demais para ser negado por muito mais tempo. A noite que segue a visita de Vincent é uma das mais longas que Clara já viveu. Ela se encontra na biblioteca, rodeada pelos documentos que Vincent deixou, tentando entender como sua vida se transformou completamente em questão de horas. Os papéis confirmam tudo. A fazenda realmente foi transferida para o nome de sua mãe 2 dias antes do incêndio. E por direito de herança, Clara é agora proprietária de uma propriedade avaliada em mais de 15 milhões de reais. Alexandre entra na biblioteca carregando 2 xícaras de café, e Clara nota que suas mãos tremem ligeiramente. Ele está tão abalado quanto ela. Você acredita nisso? Ela pergunta, apontando para os documentos.
Os papéis parecem autênticos, ele responde, sentando-se numa poltrona ao lado da dela. E faz sentido. Meu pai sempre foi paranoico com dinheiro, sempre arranjava formas de proteger os bens da família. Mas por que ele faria isso? Por que transferir a propriedade para minha mãe se ele a rejeitou? Alexandre bebe um gole de café pensativo. Talvez porque, no fundo, ele soubesse que estava errado. Talvez fosse sua forma de garantir que, se algo acontecesse, você e Helena estariam protegidas. Ou talvez fosse apenas para proteger a propriedade dos credores, como Vincent disse. Pode ser as duas coisas. Clara se levanta e caminha até a janela, observando os jardins iluminados pela lua. Você percebe o que isso significa? Eu sou dona da casa onde você vive. Sou dona do lugar onde você cresceu. Eu sei, Alexandre diz suavemente. E Vincent quer que eu venda 80% para ele. Se eu fizer isso, você vai ter que sair daqui. Eu sei disso também. Clara se vira para encará-lo. Por que você está tão calmo? Alexandre se levanta e se aproxima dela. Porque, estranhamente, isso me dá uma sensação de justiça. Esta casa deveria ter sido sua desde sempre. Você e Helena deveriam ter vivido aqui, deveriam ter tido a vida que mereciam. Mas você vai perder tudo. Eu mereço perder, ele diz com uma simplicidade que a desarma. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu não fiz, pela forma como abandonei vocês. Clara sente o coração apertar. Alexandre, não. Ele levanta a mão. Deixe-me terminar. Eu passei 20 anos vivendo com culpa, mas nunca fiz nada para corrigi-la. Agora tenho a chance. Se você decidir vender para Vincent, eu vou aceitar. Se você decidir ficar com a propriedade, eu vou sair e deixar você viver a vida que sua mãe queria que você tivesse. E se eu não souber o que quero? Alexandre se aproxima mais, tanto que Clara pode sentir seu calor corporal. Então eu vou ficar aqui até você decidir. E vou passar cada dia tentando provar que sou mais que os erros da minha família. Há uma intensidade nos olhos dele que faz Clara esquecer de respirar. Por que isso é tão importante para você? Porque você é importante para mim, ele responde sem hesitação. Mais importante do que esta casa, mais importante do que o dinheiro, mais importante do que qualquer coisa. Clara sente as pernas ficarem fracas. Você não pode dizer coisas assim. Por que não? É a verdade. Porque me confunde. Porque faz eu querer coisas que não deveria querer. Alexandre ergue a mão e toca gentilmente o rosto dela. E o que você quer, Clara? A pergunta fica suspensa entre eles, carregada de possibilidades perigosas. Clara fecha os olhos, lutando contra o impulso de se inclinar para o toque dele. Eu quero... Ela começa, mas não consegue terminar. Diga, ele sussurra. Eu quero esquecer quem somos. Quero esquecer o passado, a dor, tudo, só por um momento. Então esqueça-me, Alexandre diz, aproximando o rosto do dela. Só por um momento. Quando seus lábios finalmente se encontram, é como se um dique se rompesse. Todo o desejo reprimido, toda a tensão acumulada, explode num beijo que é ao mesmo tempo terno e desesperado. Clara se entrega completamente, esquecendo momentaneamente todos os motivos pelos quais aquilo é impossível. As mãos de Alexandre se entrelaçam em seus cabelos, e ela sente anos de solidão e dor sendo lavados por uma onda de calor e desejo. É errado, é complicado, mas é também a coisa mais certa que ela já sentiu. Quando finalmente se separam, ambos estão sem fôlego. Clara encosta a testa na dele, os olhos ainda fechados. Isso não resolve nada, ela sussurra. Eu sei, ele responde, mas também não posso fingir que não aconteceu. Clara abre os olhos e o encontra olhando para ela com uma intensidade que a faz tremer. O que fazemos agora? Agora você precisa decidir o que quer fazer com a propriedade, e eu preciso te contar uma coisa que descobri sobre Vincent. A mudança súbita de assunto a faz recuar. O que você descobriu? Alexandre se afasta, passando a mão pelos cabelos no gesto que Clara já conhece bem. Liguei para alguns contatos depois que ele foi embora. Vincent está falando a verdade sobre as dívidas do meu pai, mas está omitindo algo importante. O quê? Ele não é apenas um credor. Ele foi sócio do meu pai em vários negócios questionáveis. E eu tenho razões para acreditar que ele esteve envolvido no que aconteceu com sua mãe.
O sangue de Clara congela. O que você quer dizer? As pessoas que Helena mencionou na última carta que estavam seguindo ela. Eu acho que Vincent as enviou. A pedido do meu pai ou por conta própria, não sei. Mas ele tinha interesse em manter Helena silenciada. Clara sente náusea. Você está dizendo que Vincent pode ter mandado matar minha mãe? Estou dizendo que é uma possibilidade que não podemos ignorar. A revelação muda completamente a perspectiva de Clara sobre a situação. Vincent não é apenas um credor importunando. Ele pode ser o assassino de sua mãe. Temos que ir à polícia, ela diz. Com quê? Suspeitas? Cartas de 20 anos atrás? Vincent é esperto demais para deixar evidências. Então o que fazemos? Alexandre a olha com uma determinação que ela não havia visto antes. Nós o fazemos acreditar que você vai aceitar a proposta dele. E enquanto isso, investigamos. Encontramos provas. Isso é perigoso, Clara percebe. Muito perigoso, Alexandre concorda. Mas pode ser nossa única chance de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Helena. Clara caminha até a janela novamente, processando tudo. Em menos de uma semana, sua vida se transformou completamente. Ela descobriu que é filha do homem que sempre considerou um vilão. Se apaixonou pelo filho desse homem. Descobriu que é proprietária de uma fortuna. E agora pode estar face a face com o assassino de sua mãe. Se fizermos isso, ela diz finalmente, precisamos fazer juntos como parceiros. Parceiros? Alexandre repete, e há algo na forma como pronuncia a palavra que a faz se virar para olhá-lo. Em tudo, ela esclarece, e ambos sabem que ela não está falando apenas sobre a investigação. Alexandre se aproxima dela novamente, mas desta vez não a toca. Você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos essa linha... Eu tenho certeza, Clara interrompe. Sobre isso, sobre você, sobre nós. Não sei como vamos resolver todas as complicações, mas sei que quero tentar. O sorriso que surge no rosto de Alexandre é o primeiro genuíno que ela vê desde que o conheceu. Então vamos tentar, ele diz. Vamos descobrir a verdade sobre Vincent, sobre seu pai, sobre tudo, e depois vamos descobrir como duas pessoas com um passado como o nosso podem ter um futuro juntas, Clara completa. Eles se olham por um longo momento, ambos sabendo que estão embarcando numa jornada que pode destruí-los ou salvá-los. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, eles não estão enfrentando sozinhos. Os 2 dias seguintes passam numa intensidade febril. Clara e Alexandre trabalham como detetives amadores, investigando cada pista sobre Vincent Carvalho e sua possível conexão com a morte de Helena. Alexandre usa seus contatos no mundo empresarial para obter informações, enquanto Clara estuda meticulosamente cada carta de sua mãe, procurando detalhes que possam ter passado despercebidos. Durante o dia, mantém uma fachada de normalidade, caso Vincent esteja observando a propriedade. Mas à noite, se transformam em conspirador S, dividindo descobertas e teorias na biblioteca que se tornou seu quartel-general. A proximidade forçada pela investigação intensifica ainda mais a conexão entre eles. E Clara se pega observando Alexandre com uma frequência que a surpreende. Há algo hipnótico na forma como ele se concentra quando está lendo, na maneira como seus olhos se estreitam quando está pensando, no jeito como passa a mão pelos cabelos quando está frustrado. Clara percebe que está memorizando cada gesto, cada expressão, como se estivesse estudando uma obra de arte. Encontrei algo, Alexandre anuncia numa noite, levantando os olhos de um computador portátil. Vincent não é apenas um empresário questionável. Ele tem conexões com pessoas muito perigosas. Clara se aproxima, inclinando-se sobre o ombro dele para ler a tela. A proximidade faz Alexandre perder a concentração por um momento, o perfume sutil dela invadindo seus sentidos. O que você descobriu? Ela pergunta, inconsciente do efeito que está causando. Alexandre se força a focar na tela. Ele tem ligações com uma empresa de segurança privada que já foi investigada por intimidação e eliminação de testemunhas. Nunca conseguiram provar nada, mas há um padrão. Que tipo de padrão? Pessoas que representavam ameaças financeiras ou de reputação para clientes poderosos
acabavam sofrendo acidentes, incêndios, acidentes de carro, overdoses aparentes. Clara sente um calafrio percorrer sua espinha, como no caso da minha mãe. Exatamente. Alexandre se vira na cadeira e de repente eles estão muito próximos, os rostos a poucos centímetros um do outro. Clara, isso significa que você pode estar em perigo. E, se Vincent desconfia que estamos investigando, então temos que ser mais espertos que ele. Ela interrompe, mas sua voz sai mais rouca do que pretendia. Há um momento de tensão elétrica entre eles. Alexandre levanta a mão e toca gentilmente o rosto dela. E Clara se inclina involuntariamente para o toque. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ele diz, sua voz carregada de uma promessa feroz. E eu não vou deixar que ele escape do que fez com minha mãe, Clara responde. O beijo que se segue é diferente do primeiro. Menos desesperado, mais profundo, cheio de promessas não ditas. Quando se separam, ambos sabem que cruzaram outra linha invisível. Clara? Alexandre começa, mas é interrompido pelo som do telefone tocando. Eles se olham tensos. São quase 11 da noite. Alexandre atende. Alexandre Morven. Espero que vocês estejam aproveitando seu tempo juntos. A voz de Vincent soa sinistra através do telefone. Porque o prazo está se esgotando. O que você quer, Vincent? Quero uma resposta. Clara aceita minha proposta ou não? Alexandre olha para Clara, que faz um gesto afirmativo. Eles haviam combinado que fingiria aceitar para ganhar tempo. Ela aceita, Alexandre diz. Mas ela quer se encontrar com você pessoalmente para discutir os detalhes. Interessante, muito bem. Amanhã às 3 da tarde, no café do Hotel Toriba, em Campos, ela vem sozinha. Não, Alexandre diz imediatamente. Eu vou com ela. Não, meu caro Alexandre. Ela vem sozinha ou não há acordo. A ligação é encerrada, deixando um silêncio pesado na biblioteca. Eu não vou deixar você ir sozinha, Alexandre diz imediatamente. Você não tem escolha. Se ele desconfiar que estamos tramando alguma coisa... Clara, este homem pode ter matado sua mãe. Eu não vou permitir que você se coloque em risco. A proteção em sua voz faz o coração de Clara acelerar, mas também desperta sua determinação. Ele não vai fazer nada comigo num lugar público. E, além disso, esta pode ser nossa chance de fazê-lo confessar alguma coisa. Como? Clara pega o celular de Alexandre. Você vai me ligar durante o encontro e deixar a linha aberta. Vai poder ouvir tudo. E se der errado, então você chama a polícia. Alexandre passa as mãos pelo rosto, claramente torturado pela situação. Eu deveria ter matado Vincent quando ele apareceu aqui. A violência casual em sua voz surpreende Clara. Você não é um assassino, Alexandre. Por você eu seria, ele responde sem hesitação, e a intensidade em seus olhos a faz acreditar que ele está falando sério. A confissão fica suspensa entre eles, revelando a profundidade dos sentimentos de Alexandre. Clara sente uma mistura de medo e emoção com a descoberta de que alguém a protegeria a qualquer custo. Não quero que você se torne algo que não é por minha causa, ela diz suavemente. Já é tarde demais para isso, Alexandre responde. Você já me mudou, Clara, desde o momento em que chegou aqui. Eles passam a noite acordados, finalizando o plano para o encontro do dia seguinte. Clara vai usar um pequeno gravador escondido, além do telefone aberto. Se Vincent disser qualquer coisa incriminatória, eles terão evidências. Quando o amanhecer finalmente chega, ambos estão exaustos, mas determinados. Clara se veste com cuidado, escolhendo roupas que a façam parecer vulnerável e confiante ao mesmo tempo. Alexandre revisa pela 10ª vez o plano de emergência. Se alguma coisa der errado, ele diz, segurando os ombros dela. Você sai correndo. Não tenta ser heroína, não tenta obter mais informações. Você corre. Entendi. Promete. Clara vê o desespero mal disfarçado em seus olhos e sente o coração se partir. Prometo. Alexandre a puxa para um abraço desesperado, como se estivesse se despedindo. Eu te amo. Ele sussurra contra seus cabelos. As palavras saem tão naturalmente que levam um momento para se registrar. Quando se separam, ambos estão chocados com a confissão. Alexandre, eu sei que é complicado, sei que nosso passado é uma bagunça, mas eu precisava que você soubesse caso...
Clara o silencia com um beijo. Quando se separam, seus olhos estão brilhantes com lágrimas não derramadas. Também te amo, ela sussurra, e é por isso que vou voltar, porque agora temos algo pelo que lutar. A confissão mútua transforma tudo. Não são mais apenas dois estranhos unidos por circunstâncias trágicas. São duas pessoas que se amam, dispostas a arriscar tudo pela verdade e pelo futuro juntos. Quando Clara parte para o encontro com Vincent, Alexandre fica na janela da biblioteca, observando o carro se afastar pela estrada serpenteante. Pela primeira vez em 20 anos ele reza, para qualquer Deus que esteja ouvindo, para que a mulher que ama volte para casa em segurança. No carro, Clara sente uma mistura de terror e determinação correndo por suas veias. Ela vai enfrentar o possível assassino de sua mãe, mas não está mais sozinha. Ela tem Alexandre, ela tem amor, e ela tem uma razão para sobreviver. O encontro que pode mudar tudo está a apenas algumas horas de distância. O café do Hotel Toriba está movimentado quando Clara chega, exatamente às 3 da tarde. Ela escolhe uma mesa no canto, de onde pode ver toda a entrada, e verifica discretamente se o gravador está funcionando e se o telefone está conectado com Alexandre. Suas mãos tremem ligeiramente, enquanto pede um café que sabe que não vai conseguir beber. Vincent chega pontualmente, vestido de forma impecável, com um sorriso que não consegue disfarçar completamente a frieza em seus olhos. Ele se senta à mesa sem cerimônia, como se fosse um encontro social comum. Clara, minha querida, você está linda hoje, ele diz. E há algo na forma como seus olhos percorrem seu rosto que a faz se sentir como uma presa sendo avaliada. Obrigada, ela responde, mantendo a voz firme. Vamos direto ao assunto. Você disse que quer 80% da propriedade. Direto ao ponto, gosto disso. Vincent sinaliza para o garçom pedir um uísque, embora seja meio da tarde. Sim, 80% é um preço justo, considerando que estou abrindo mão de milhões que seu pai biológico me devia. A menção casual ao pai de Alexandre como seu pai biológico faz Clara se enrijecer. O senhor tem certeza absoluta de que minha mãe estava falando a verdade sobre a paternidade? Vincent ri um som desagradável. Oh, minha querida, não havia dúvida alguma. Helena pode ter sido muitas coisas, mas mentirosa não era. Você tem os olhos dos Morven, o mesmo formato do rosto. Qualquer idiota conseguiria ver a semelhança. Então por que o pai de Alexandre a rejeitou? Porque Eduardo Morven era um homem orgulhoso e paranoico. Ele não podia admitir que havia se envolvido com uma empregada. Seria um escândalo que destruiria a reputação cuidadosamente construída da família. Clara percebe que Vincent está falando no passado sobre Eduardo Morven, com uma familiaridade que vai além de uma simples relação comercial. Vocês eram próximos, ela observa. Éramos sócios há mais de 15 anos quando Helena apareceu grávida. Eduardo me contou sobre a situação. Pediu minha opinião sobre como lidar com ela. E qual foi sua opinião? Clara pergunta, sentindo o coração acelerar. Vincent bebe um gole generoso do uísque antes de responder. Eu disse a ele que problemas como aquele precisavam ser eliminados permanentemente. A frieza com que pronuncia as palavras faz o sangue de Clara gelar. Ela se força a manter uma expressão neutra. Eliminados como? Há várias formas de fazer uma pessoa desaparecer, Clara. Dinheiro às vezes funciona, ameaças outras vezes, e quando nada mais funciona, ele dá de ombros, como se estivesse discutindo o tempo. Clara sente náusea, mas se força a continuar. E no caso da minha mãe, o que funcionou? Vincent a observa por um longo momento, e Clara tem a terrível sensação de que ele sabe exatamente o que ela está tentando fazer. Você é mais esperta do que pensei, ele diz finalmente, ou mais corajosa, talvez as duas coisas. Eu só quero entender o que aconteceu. Claro que quer, a filhinha querendo vingar a mamãe. O tom de Vincent se torna mais cruel, muito tocante. Sua mãe tinha a mesma teimosia irritante. O senhor a conhecia bem? Melhor do que ela gostaria. Verá, Clara, depois que Eduardo a expulsou da fazenda, ele ficou preocupado. Helena conhecia segredos da família, tinha acesso a informações que poderiam causar problemas. Então ele me pediu para monitorá-la. Monitorá-la como? Inicialmente,
Apenas observação. Certificar-nos de que ela não estava falando com jornalistas, não estava procurando advogados. Mas Helena era persistente. Continuava escrevendo cartas tentando provar que a criança era de Eduardo. Mesmo vivendo na pobreza, ela não desistia. Clara sente lágrimas ardendo em seus olhos, mas as contém. E então? Então Eduardo decidiu que precisava de uma solução mais definitiva. Helena havia se tornado um problema que não ia simplesmente desaparecer. O incêndio, Clara sussurra. Vincent sorri, e é o sorriso mais frio que ela já viu. Acidentes acontecem, minha querida, especialmente em pensões baratas com fiação elétrica precária. A confissão é tão casual, tão desprezível, que Clara sente vontade de vomitar, mas ela precisa de mais. E eu? Por que eu sobrevivi? Pura sorte. Ou talvez azar, dependendo do ponto de vista. Você estava dormindo no quarto dos fundos quando o fogo começou. Os vizinhos atiraram de lá antes que as chamas se espalhassem. Vocês tentaram me encontrar depois? Para quê? Você era apenas uma criança. Sem a mãe para criar problemas, você não representava ameaça alguma. Vincent termina o uísque. Pelo menos não até agora. A ameaça implícita nas últimas palavras faz Clara recuar instintivamente. Vincent nota sua reação. Oh, não se preocupe, querida. Não tenho intenção de repetir os erros do passado. Desta vez vamos resolver tudo de forma civilizada. Você me vende sua parte da propriedade, pega seu dinheiro e desaparece para sempre. Simples assim. E se eu não quiser vender? O sorriso de Vincent desaparece completamente. Então você pode descobrir que acidentes são mais comuns do que se imagina, especialmente para jovens mulheres que fazem perguntas desnecessárias. Clara sente o medo correr gelado por suas veias, mas também sente algo mais forte. Raiva. Raiva pela mãe que morreu queimada, pela infância roubada, pelos anos de pobreza e sofrimento. O senhor está me ameaçando? Estou sendo claro sobre as consequências de escolhas mal feitas. Vincent se inclina para frente, sua voz se tornando baixa e perigosa. Sua mãe fez escolhas mal feitas, Clara. Você não precisa repetir os erros dela. Nesse momento, Clara ouve uma comoção do outro lado do café. Pessoas se levantam, a gritos. Ela se vira e vê Alexandre caminhando determinadamente em direção à mesa deles. O rosto, uma máscara de fúria controlada. Alexandre, Vincent diz aparentemente sem surpresa. Eu disse que Clara deveria vir sozinha. Mudança de planos, Alexandre responde, parando ao lado da mesa. Suas mãos estão fechadas em punhos, e Clara pode ver que ele está lutando contra impulsos violentos. Você ouviu tudo? Clara pergunta. Cada palavra. Alexandre olha para Vincent com um ódio puro. Inclusive a confissão sobre o assassinato de Helena. Vincent ri. Confissão? Eu não confessou nada. Apenas contei uma história interessante sobre acidentes e coincidências. A polícia pode discordar disso, Alexandre diz, tirando o telefone do bolsinho. A polícia? Vincent não parece nem um pouco preocupado. Você realmente acha que uma gravação obtida através de um encontro armado vai ser aceita como evidência? Você acha que alguém vai acreditar na palavra de vocês contra a minha? A confiança de Vincent é perturbadora, mas Clara percebe algo que ele não notou. Várias pessoas no café estão observando a conversa, algumas até gravando discretamente com seus celulares. Talvez não, ela diz, se levantando lentamente. Mas elas vão. Vincent se vira e percebe que se tornou o centro das atenções. Seu rosto se contorce de raiva quando entende que foi pego numa armadilha. Você, pequena vadia, ele rosna, se levantando abruptamente. É o erro que Alexandre estava esperando. Ele se move como um raio, agarrando Vincent pela gola e o empurrando contra a parede. Você não fala com ela assim, Alexandre diz entre os dentes. Você não fala com ela nunca mais. Solte-me, Vincent ofega. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Tenho ideia sim, Alexandre responde. Estou mexendo com o assassino da mãe da mulher que amo. E se você acha que vou deixar você sair daqui... Alexandre, pare! Clara interrompe tocando seu braço. Deixe a polícia lidar com ele. Alexandre olha nos olhos dela e vê a força que o tranquiliza. Lentamente ele solta Vincent, que ajusta a roupa com dignidade falsa. Isso não terminou, Vincent diz, mas sua voz perdeu a confiança anterior. Sim, terminou.
Clara responde com uma firmeza que surpreende a todos, inclusive ela mesma. Acabou no momento em que você confessou ter matado minha mãe na frente de testemunhas. Quando a polícia chega, 10 minutos depois, Vincent Carvalho está sendo contido por 3 homens do café enquanto tenta fugir. Clara e Alexandre observam ele ser levado algemado, finalmente pagando pelos crimes que cometeu 20 anos antes. Acabou, Alexandre diz, puxando Clara para um abraço. Sim, ela responde se deixando envolver pela segurança de seus braços. Finalmente acabou. 6 meses depois, a fazenda Pedra Negra respira uma vida nova. As janelas que permaneceram fechadas por anos agora deixam entrar a luz dourada do fim de tarde. Os espelhos cobertos foram descobertos e os relógios finalmente voltaram a marcar o tempo presente. Clara caminha pelos jardins que agora considera verdadeiramente seus, mas que escolheu dividir com um homem que se tornou muito mais que um sócio ou companheiro. O julgamento de Vincent Carvalho foi um marco na imprensa brasileira. As gravações do café, somadas aos depoimentos de testemunhas e as evidências que Clara e Alexandre conseguiram reunir, foram suficientes para condená-lo por homicídio, além de uma série de outros crimes que a investigação revelou. Ele pegou 25 anos de prisão, uma sentença que trouxe um alívio imenso para Clara, mas que não apagou completamente as cicatrizes do passado. A propriedade oficialmente dela por direito passou por uma transformação completa. Clara decidiu manter a fazenda, mas não como uma residência privada isolada. Juntos, ela e Alexandre criaram um projeto social. Um centro de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade e seus filhos, oferecendo não apenas moradia temporária, mas capacitação profissional, apoio psicológico e a chance de recomeçar. Helena teria ficado orgulhosa. Alexandre havia dito quando Clara apresentou a ideia. Ela sempre acreditou em dar segundas chances. O projeto se tornou a paixão de ambos. Clara descobriu ter um talento natural para a administração e para lidar com pessoas em momentos difíceis. Alexandre usou suas conexões empresariais para conseguir financiamento e parcerias. Juntos eles criaram algo maior que qualquer um deles poderia ter construído sozinho. Mas a transformação mais profunda aconteceu entre eles. O amor que nasceu em meio à dor e aos segredos se solidificou numa parceria que vai muito além do romântico. Eles aprenderam a navegar a complexidade de seu passado familiar, escolhendo focar no futuro que estavam construindo juntos, ao invés de se perder nas feridas do passado. Numa tarde de setembro, Clara está no antigo quarto de sua mãe, que agora serve como um memorial discreto, mas cheio de amor. Ela transformou o espaço numa pequena biblioteca, com as fotos de Helena numa estante especial e suas cartas guardadas num porta-retratos. É ali que ela vai quando precisa conversar com a mãe, quando precisa de orientação ou simplesmente quando quer sentir sua presença. Mamãe, ela sussurra tocando a foto onde Helena sorri timidamente para a câmera. Eu espero que você entenda. Eu sei que é complicado, eu sei que nossa história com os Morven é cheia de dor. Mas Alexandre, ele não é o pai dele. E eu não sou a filha ferida que você deixou para trás. Nós somos diferentes. Nós escolhemos ser diferentes. Ela sente uma mão suave em seu ombro e se vira para encontrar Alexandre na porta. Ele aprendeu a respeitar esses momentos íntimos dela com a memória da mãe, mas sempre fica por perto caso ela precise dele. Como foi a reunião com os investidores? Ela pergunta. Conseguimos o financiamento para a segunda fase do projeto. Alexandre responde, se aproximando para abraçá-la por trás. Vamos poder acolher mais 15 famílias até o final do ano. Clara se inclina contra ele, sentindo a solidez de sua presença. Helena estaria tão feliz em saber que sua casa se tornou um lugar de esperança ao invés de tristeza. Ela estaria, e estaria orgulhosa de você, da mulher forte e generosa que você se tornou. Eles ficam em silêncio por um momento, observando pela janela o movimento das mulheres e crianças nos jardins. Algumas das mulheres acolhidas estão brincando com seus filhos. Outras estão numa aula de informática, no que antes era a sala de jantar formal. E um grupo trabalha na horta comunitária que Clara criou, onde antes havia apenas gramado ornamental. Clara, Alexandre diz suavemente, se afastando para ficar de frente para ela. Eu tenho algo para você. Ele tira uma pequena caixa do bolso
E Clara sente o coração acelerar. Alexandre, eu sei que nossa história não é convencional. Ele começa, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Eu sei que começamos como estranhos. Nos tornamos inimigos, descobrimos que somos quase família e nos apaixonamos no meio de tudo isso. Eu sei que muitas pessoas vão questionar se é certo, se é possível construir algo sólido sobre uma base tão complexa. Clara sente lágrimas se formando em seus olhos. Mas eu também sei, Alexandre continua, que o amor que sinto por você é a coisa mais real e pura que já experienciei. Sei que você me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Sei que juntos criamos algo bonito, onde antes havia apenas dor. E sei que quero passar o resto da minha vida construindo coisas boas com você. Ele se ajoelha, e Clara cobre a boca com as mãos, tentando conter os soluços de emoção. Clara Alencar, você quer se casar comigo, não como a filha de Helena e o filho de Eduardo, não como a herdeira e o antigo proprietário, mas como Clara e Alexandre, duas pessoas que escolheram se amar apesar de tudo. A resposta sai num sussurro emocionado. Sim. Quando Alexandre coloca o anel em seu dedo, Clara sente como se um ciclo estivesse se completando. Não um ciclo de vingança ou dor, mas um ciclo de redenção e amor. Eu te amo, ela diz, puxando o rosto dele para um beijo. E amo quem nos tornamos juntos. O casamento acontece 3 meses depois, numa cerimônia simples, nos jardins da fazenda. As convidadas incluem muitas das mulheres que foram acolhidas pelo projeto, que se tornaram uma família escolhida para Clara. Alexandre convida poucos amigos, preferindo celebrar com as pessoas que fazem parte de sua nova vida, ao invés de carregar o peso do passado. Durante a cerimônia, Clara carrega um pequeno buquê de flores do jardim amarrado com uma fita que pertenceu à sua mãe. Uma forma de incluir Helena na celebração. E quando ela e Alexandre trocam votos que escreveram juntos, não há uma pessoa presente que não se emocione com a força do amor que nasceu da dor e se transformou em esperança. Nós somos prova, Clara diz em seu voto, olhando diretamente nos olhos de Alexandre, de que é possível transformar as piores circunstâncias nas melhores bênçãos, de que o amor pode nascer onde menos esperamos, crescer onde parece impossível, e florescer onde deveria ser proibido. Você me ensinou que às vezes as melhores histórias de amor começam com as piores histórias de dor. E você me ensinou, Alexandre responde, sua voz embargada de emoção, que perdão não é esquecer, mas escolher construir algo novo. Que força não é nunca quebrar, mas saber como se reconstruir. Que família não é apenas sangue, mas escolha. E que amor verdadeiro não é fácil, mas vale cada desafio. Quando são declarados marido e mulher, o beijo que trocam é cheio de promessas de futuro, de esperança compartilhada, de uma vida construída sobre fundações sólidas de respeito mútuo e amor consciente. Mais tarde, durante a festa, Clara se afasta por alguns minutos para ficar sozinha na varanda, onde sua mãe costumava sentar. Ela olha para as estrelas começando a aparecer no céu limpo da montanha e sussurra uma oração de gratidão. Obrigada, mamãe, por me ensinar a ser forte, por me mostrar que vale a pena lutar pelo amor e por me trazer, mesmo que de uma forma que nunca poderíamos imaginar, até a minha casa e até o meu lar. Alexandre a encontra ali alguns minutos depois, e eles ficam abraçados, observando o movimento da festa que celebra não apenas seu casamento, mas a transformação de um lugar de tristeza num santuário de esperança. Sem arrependimentos, ele pergunta, beijando o topo de sua cabeça. Nenhum, Clara responde, entrelaçando os dedos com os dele. Todos os caminhos que percorremos, toda a dor que passamos, tudo valeu a pena porque nos trouxe até aqui. E agora? Agora vivemos. Ela sorri, se virando para encará-lo. Vivemos, amamos, construímos e provamos que às vezes os finais mais improváveis são os mais belos. Eles voltam para a festa de mãos dadas, prontos para começar oficialmente a vida que escolheram construir juntos. Uma vida que honra o passado sem se tornar prisioneira dele, que transforma a dor em propósito e que prova que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. A Fazenda Pedra Negra,
que por tantos anos guardou segredos e lágrimas, agora ressoa com risos de crianças, conversas esperançosas de mulheres reconstruindo suas vidas, e o amor silencioso mas profundo de dois corações que escolheram se encontrar apesar de todas as razões para se perderam. E em algum lugar, Clara tem certeza, Helena sorri.